Livro A Voz do Silêncio. Continuação da narrativa. 10ª parte da introdução. Título: Anotações. Item número 1. Bodhi Dharma. Bodhi Dharma, no verso 102, nota: é um personagem histórico que se não deve confundir com Bodhi Dharma, a religião sabedoria da nota seguinte. No budismo chinês, é o primeiro incluído como o 28º patriarca desde Shakyamuni, e como o primeiro patriarca da China, fundador da escola contemplativa do budismo, de que tem sua origem outras escolas Zen. Nasceu no sul da Índia como Nagarjuna e em 526 DC, depois de Cristo, deixou sua pátria para seguir seu trabalho missionário na China. Observação: texto registrado de Edkins, Chinesmo Budista, página 85 a 86. Referindo-se às escolas exotéricas e esotéricas do budismo, Madame Blavatsky observa na doutrina secreta que, enquanto os budistas do sul, Hinayana, não têm nenhuma ideia da existência de uma doutrina esotérica, engastada como pérola dentro do invólucro de cada religião, os chineses e os tibetanos do budismo do norte, Mahayana, têm conservado nos numerosos registros do fato. E depois passa ela a fazer citações do livro de Edkins e de Bodhi Dharma. É considerado o fundador da tradição esotérica na China. Gyulai Tathagata ensinou nobres verdades e as causas de todas as coisas. Tornou-se o instrutor dos homens e dos devas. Salvou multidões e expôs o conteúdo de mais de 500 obras. Daí surgiu o Kiao Man, ou ramo exotérico do sistema, que se acredita ser a tradição das palavras de Buda. Bodhi Dharma trouxe do céu ocidental, Shambhala, o selo da verdade, o verdadeiro selo, e abriu no Oriente a fonte da contemplação. Apontou diretamente para a natureza e coração de Buda, extirpou o parasitismo e alienígeno crescimento da instrução do livro, e assim estabeleceu o Tsan-Men, o ramo esotérico sistema que contém a tradição do coração do Buda. Contudo, os dois ramos, embora apresentando cada qual necessariamente um aspecto diferente, formam um só todo. Observação: em A Doutrina Secreta, no volume 5, na página 407 a 409, na 7ª linha da página 409, deve-se fazer a seguinte correção. Ao invés de o autor Sankhya Yansu, leia-se autor of Sankhya Yansu. Quanto à palavra contrasting, na linha seguinte, é preferível ler-se comparing. Continuação da narrativa. Item número 2 das anotações. Escolas esotéricas e exotéricas.
Depois do quinto patriarca na linha de Bodhidharma, ocorreu um cisma, tornando-se Shin-Siyu, o sexto patriarca do norte, e Haiyumen, de 637 a 713 d.C., o do sul da China. No Eilang Sutra, ou Sutra Básico sobre o Tesouro da Lei, contendo uma coletânea dos sermões de Haineng, contrastam-se os ensinamentos dos dois patriarcas nos seguintes versos. Shin-Seiyu. Nosso corpo se assemelha à árvore Bodhi, enquanto nossa mente se assemelha a um brilhante espelho em sua moldura. Cuidadosamente os esfregamos e limpamos a toda hora para que o pó não lhes caia. Haiwen-Neng. Não existe uma árvore Bodhi. Não existe um espelho em sua moldura. Se intrinsecamente tudo é vácuo, Shu-Nia, como lhes pode cair o pó? Observação. A observação de Madame Blavatsky na nota do verso 115 de Shin-Siyu ensinou a doutrina secreta esotérica de Bodhidharma mostra alguma confusão entre as escolas do norte e do sul. A implicação parece ser a de que Haiyuan-Neng pertence à escola exotérica. O verdadeiro estado de as coisas é de o fato o outro, em que Shin-Seiyu representa a corrente intelectual comum que se atém à diferença entre espelho e objeto, ao passo que o místico Haiyuan-Neng, como um verdadeiro seguidor da Madhyamika de Nagarjuna, funde ambas todo no vácuo. Item número 3 das anotações. Pratyeka Buda e Bodhisattva. Para o teosofista atual compreender a voz do silêncio corretamente, é necessário, enquanto estuda o livro, eliminar de sua mente os significados especiais que tenha adquirido alguns termos budistas na posterior leitura teosófica. Os dois termos especiais desta espécie são Pratyeka Buda e Bodhisattva. Para os teosofistas, o Pratyeka Buda está colocado no mesmo nível evolutivo de Buda. O budista jamais pensaria assim. Para ele, o Senhor é o Samyak Sambuddha, o Buda perfeito. E no Mahayana, é mesmo o Buda universal, visto que o Pratyeka Buda é apenas um Buda isolado, solitário, pessoal, o oposto de um princípio impessoal universal. É até possível interpretar-se o nome como o adversário único, Buda. O anti-Buda, tal qual o anticristo no cristianismo. E não é mesmo muito improvável que no budismo o Pratyeka Buda seja até decididamente um Buda menor ou imperfeito, nunca igual ao Senhor Samyak Sambuddha. É devido à alteração do significado que o termo recebeu entre os teosofistas que sugeriram objeções contra a primeira sentença do verso 191, e que essa sentença
e a nota acompanhante foram eliminadas das edições subsequentes da Voz do Silêncio. As razões desse procedimento foram formuladas por N. E. Besant, numa nota inframarginal à doutrina secreta no verso 399. O Pratyeka Buda permanece no mesmo nível de Buda, mas seu trabalho pelo mundo nada tem a ver com o ensino a este. O seu cargo sempre esteve envolto em mistério. O absurdo conceito de que ele, em altura tão super-humana de poder, sabedoria e amor, seja um egoísta, encontra-se nos livros exotéricos, embora seja difícil de se atinar como pode surgir tal conceito. Madame Blavatsky me incumbiu de corrigir o equívoco que ela, num momento de descuido, havia copiado em algum lugar. A última palavra se refere à Voz do Silêncio e ao glossário teosófico, bem como os outros escritores de Madame Blavatsky, em que se tem feito menção do Pratyeka Buda. Não resta dúvida que a concepção teosófica não passa de um legítimo e natural desenvolvimento do termo budista, pois a ideia radical da concepção do Pratyeka Buda como sendo um Buda que não se acha na linha ou raio da instrução, mas do governo, está contida na concepção original budista. Kern, por exemplo, diz: dogmaticamente, o Pratyeka Buda é um ser que atingiu como um Buda, por seus poderes próprios, o conhecimento necessário do Nirvana, mas não o prega. E Rhys Davids dá uma razão para este silêncio, quando define os Paseka Budas, ou Budas pessoais, como aqueles que têm suficiente sabedoria e santidade, não apenas para tornar-se arhants e atingir o Nirvana, mas também para atingir o Budado, e todavia são incapazes de explicar a verdade a outros. Portanto, não é por motivos egoístas ou porque não tenham no coração o sofrimento da humanidade que eles se abstêm de ensinar o caminho a outros, mas sim por uma espécie de inabilidade ou incompatibilidade de vocação. Não é sua linha, ou caminho, ou temperamento, pois pertencem mais a outro raio, o primeiro ou governante, do que o segundo raio, o da instrução. Essa é a razão por que eles não assumem esse departamento especial de trabalho a que pertence tudo aquilo que classificamos sob o título de instrução, ensino, educação, civilização, cultura. O trabalho especial do Pratyeka Buda se emparelha com as linhas do rei, governante, comandante, legislador. Não obstante, todo o budismo do Mahayana está impregnado deste contraste entre o Pratyeka Buda como o Buda egoísta ou em busca de felicidade própria e o Buda altruísta ou em busca de felicidade para outros. A simples rasura da sentença e nota contestada não faria nenhuma diferença no poema, já que toda a voz do silêncio está saturada do contraste. Em todo ele notamos isso. Veja-se, por exemplo, no verso 143, no qual de novo brota a felicidade egoísta. E nisso se baseia totalmente o segundo fragmento
com seus 2 caminhos, como detalhadamente se mostra na nota 27. Temos, portanto, de aceitar a ideia como um fato concreto, se desejamos entender e realizar o coração secreto, a voz do silêncio, e do budismo do Mahayana em geral. Outro termo que necessita cautela é o do Bodhisattva. Como referência a isto também, é melhor deixar de lado certas preconcepções teosóficas. Na concepção budista comum, Bodhisattva não é apenas um indivíduo, um alto oficial da hierarquia, mas é um estágio ou estado que pode ser galgado por todo indivíduo que se qualifique para tal. Está também em agudo contraste com o de Pratyeka Buda, pois o Bodhisattva é também, até o momento, menos que um Buda perfeito na hierarquia. Veremos isso no verso 306, número 42. Mas, ao contrário do Pratyeka Buda, ele se recusou a aceitar a felicidade imediata do Nirvana como seu prêmio e definitivamente escolheu o caminho do Samyak Sambuddha, do Buda da compaixão, o caminho da felicidade adiada. Versos 306, número 43. Item número 4 das anotações. Nau-jor. Esta palavra ocorre sob a forma de Nar-jol, em 5 lugares na voz do silêncio, bem como no glossário teosófico e na doutrina secreta. Versos 498. Embora pareça não haver dúvida de que o correto seja Nau-jor. Sob esta grafia, se encontra na doutrina secreta no verso 402 a 412, nas combinações Nau-jor, Chod-pa. No glossário está de novo mal grafado como Nau-jor, Chop-da e Jor Gonsum. Nos livros de Madame Alexandra David Neal, Minha Viagem a Lhasa, em 1927, no capítulo 18, páginas 21, lemos: a palavra pronunciada Nau-jor é escrita Mal-bior, e em Iniciação e Iniciados no Tibete, em 1931, páginas 15, Nau-jopar, feminino Nau-jor-na, significa literalmente aquele que está de posse da perfeita serenidade. O Dr. Evans Wentz, em sua obra Yoga Tibetana e Doutrinas Secretas, de 1935, escreve: deve-se notar que a palavra Nau-jor ou Mal-bior, o equivalente tibetano da palavra Sânscrita Yoga, ao contrário da palavra Yoga, não significa união, mas completa tranquilidade mental e, portanto, maestria na contemplação. À vista destas autoridades, estamos seguros em manter a correção da soletração feita por N. Besant. Nau-jor é, pois, o equivalente da palavra Sânscrita Yoga, e Nau-jor-pa, de Yogi, mas na voz do silêncio se usa Nau-jor, apenas para o último. Nau-jor, Chod-pa, é o equivalente do Yogacarya, o seguidor da escola filosófica de Arya Sanga.
Quinta parte das anotações. Alaya. Uma das concepções mais fundamentais no budismo do Mahayana é Alaya. Este termo específico ocorre pelo menos 9 vezes na voz do silêncio e é a miúde traduzido de diferentes maneiras. Grande alma, alma mestra, alma universal, pensamento, alma da natureza. Literalmente traduzido, Alaya significa paiol, receptáculo, morada. Himalaia, morada de neve. Estreitamente afim com esse termo, talvez mesmo derivado dele, é a ideia teosófica da alma-grupo ou coletiva nos reinos subhumanos, isto é, o viveiro receptáculo ou morada das almas dos seres individuais. Alaya é esta ideia sublimada num conceito universal, abrangendo cada forma da existência em todo o cosmo, subhumana, humana e superhumana, ainda os não existentes. Sua posse ou realização dá, portanto, a reta percepção das coisas existentes, bem como o conhecimento do não existente. Do Ayala deriva o homem, a sua alma ou o eu individual. O homem é seu raio cristalino. Esse feixe de luz é o teu verdadeiro eu, o guia vital e o guru. Em Ayala não há certamente nem alma nem eu. Está além do eu e do não eu. Estes pertencem ao mundo de Maya. Por isso se diz: não busque teu guru nessas regiões mayavicas. No verso 29. Uma aplicação desta ideia de uma alma ou mente coletiva também se encontra no verso 226, onde se diz que as mentes coletivas das mentes dos Lenu Shravaks, isto é, dos grupos de discípulos do Guru único, devem afinar-se com a mente do preceptor, com a ulterior sugestão de que também todas as almas no universo devem afinar-se para se tornarem unas com a superalma. O Ayala é, pois, esta superalma. Nas cartas do Mahatma, o termo ocorre 2 vezes em combinação Ayala Vidyanana. Uma vez é traduzido pelo mestre como eu espiritual, o que concorda com o acima, e outra vez é traduzido por conhecimento oculto, o que é uma curiosa interpretação. Vidyanana pode significar conhecimento, porém geralmente é mais traduzido por consciência. A qualidade de esconder, de segredo, do oculto e encoberto está sem dúvida diretamente relacionada com o seu aspecto transcendente daquilo que está além da manifestação, o absoluto. Mas Ayala é o absoluto, Brahman, não apenas em seu aspecto do transcendente, mas também do imanente. Sexta parte das anotações. A estrutura do poema. Dos 3 fragmentos, cada um consistindo de cerca de 100 parágrafos ou versículos,
Os 2 primeiros são de natureza preparatória, conducente ao terceiro. O fragmento inicial começa com os primeiros sussurros da voz do silêncio, acerca do Vale da Felicidade, na outra margem da corrente da vida, ao lado da qual está o Vale de Lágrimas. Todavia, não indica a senda em si, que conduz à cobiça meta, detendo-se, porém, apenas na estrada para a senda, que é a via probacionária, que tem de preparar o candidato para a disciplina mais severa da senda propriamente dita. Mostra-nos essa senda de prova como consistindo de 3 vestíbulos, de 7 etapas com os seus correspondentes 7 sons místicos e de 4 estados com suas respectivas verdades, até que, no final, os 7 sons se fundem em um, a voz do silêncio, que dá o seu título a este fragmento. Mesmo o fragmento intermediário não nos conduz à senda real. Seu objetivo é também o de introdução à admoestação. Projeta uma intensa luz sobre os motivos diametralmente opostos que podem induzir os candidatos a trilhar a senda. De fato, o contraste, dando às disciplinas qualidades diferentes, divide praticamente a senda única em 2 sendas separadas, com muito pouco em comum, tanto nos objetivos quanto nos meios. A distinção está profundamente radicada não apenas na voz do silêncio, não apenas no budismo, como entre Hinayana e Mahayana, mas na vida geral, onde ela se expressa numa infinita variedade de maneiras. No quadro adiante, coligi bom número dessas várias maneiras, apenas da voz do silêncio. Pode dar uma ideia da profunda e compenetrada preocupação da voz do silêncio com esta diferença em motivos ulteriores. Torna o segundo fragmento o mais excitante dos 3. Em todo ele soam os gritos de piedade, centilam as lágrimas de compaixão pelos sofrimentos da humanidade. Lenta e gradativamente aumenta a profundidade do sentimento, até que em inconsciente beleza o fragmento termina num perfeito clímax e antítese entre o Pratyeka Buda, o Buda pessoal, solitário ou buscando a felicidade para si próprio, e o Samyak Sambuddha, o Salvador do mundo, aquele que renuncia o seu eu para a salvação do mundo. Expresso de outra maneira, o contraste entre as 2 sendas é que entre o yogi, que pela senda do quádruplo dhyana busca a libertação e escapa dos sofrimentos deste mundo, e o Arhat Bodhisattva Buda, que desdenha tal libertação solitária e mais corteja o sofrimento do que procura escapar dele, e assim ajudar seu próximo a entrar com ele no Vale da Felicidade. O terceiro fragmento conduz-nos à senda propriamente dita, isto é, a segunda das 2 sendas. Da primeira, nada mais ouvimos falar, salvo quando empregada como um fundo para fazer ressaltar as cores da outra. Em nenhuma parte da voz do silêncio há qualquer tentativa para descrever a primeira senda com os mesmos detalhes
com que foi feito para a segunda. Isto pode, em parte, ser atribuído à consideração de que o assunto havia sido suficientemente tratado nos livros populares de yoga. Todavia, isto é principalmente efeito inconsciente da integral simpatia e interesse da autora apenas pela segunda senda, não deixando nenhum segundo pensamento para outra. O que não significa, por certo, que se condene dhyana em si, pois é bem aceita também como uma disciplina do budismo. Significa simplesmente que é rejeitada como um fim em si para atingir a sua própria libertação e aceita apenas como um meio para adquirir visão interior e poder para ajudar os demais. Observação: aqui, o autor que traduziu o livro descreve a estrutura do poema e do caminho. Entretanto, não lerei aqui agora essa estrutura para melhor compreensão dos áudios, e estarei identificando essa estrutura do poema conforme a narrativa vai seguindo adiante. Fim da 10ª parte da introdução.